nosso Deus, que é o que nós precisamos nesse momento, sermos alimentados, amém? Quantos querem ser alimentados nessa noite em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Amados, eu tenho ministrado já há algumas semanas um tema, a simplicidade do Evangelho. Eu quero que você preste muita atenção nisso. A simplicidade revela aquilo que é essencial. Na simplicidade nós encontramos aquilo que é essencial. E o Evangelho, ele é simples, por isso que ele é essencial para nossas vidas. O ser humano não consegue viver uma vida sem o Evangelho. Nós conseguimos sobreviver sem o Evangelho, mas viver plenamente apenas se houver o simples, o essencial, que é o Evangelho. E dentro do Evangelho nós falamos muitas coisas que são simples e são essenciais: obediência, fé, justiça. E hoje eu quero falar de uma coisa também, de um ponto, aonde eu e você não podemos viver o verdadeiro Evangelho sem que ela exista. É sobre a eternidade. Não existe Evangelho sem que o homem de Deus, a mulher de Deus, olhe para a eternidade. Olha para a pessoa que está no seu lado e fale para ela, a sua maior promessa, fala para ela, coloca as mãos no ombro dela, é a eternidade, é aonde você vai passar a sua eternidade. A nossa maior promessa não é a cura de uma enfermidade, a nossa maior promessa não é um casamento feliz, a nossa maior promessa não são os filhos, a nossa maior promessa não é a prosperidade financeira. Eu estou falando a maior promessa. A palavra diz sim que nós comeríamos o melhor dessa terra, e ainda nessa vida teríamos do bom e do melhor, é uma promessa, mas a maior promessa da vida do cristão é a salvação, é a eternidade. O cristão, quando ele perde o senso da eternidade, ele perdeu tudo. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Se você está anotando, anote essa frase: uma vida sem Cristo, uma eternidade sem Ele. Uma vida sem Cristo também será uma eternidade sem Ele. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, coloca para mim fazendo um favor. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, tem um conceito aonde nós precisamos nos atentar. Diz assim a palavra: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que por ela entram. São poucos os que por ela entram. Coloca uma figura fazendo um favor, eu não sei se já está pronta. Porta larga, porta estreita. Quando nós nos achegamos, quando nós estamos vindo para o altar, para a palavra de Deus, nós estamos gordos pelo pecado, nós estamos carregando muitos conceitos que não passam pela porta estreita. Mas Jesus ele é criterioso, ele diz assim, que na porta estreita não vai entrar todas as coisas, que na porta estreita nós não poderemos levar todo o nosso pecado.
Mas pode deixar agora, tá? Eu vou passar. E então, a porta estreita nos leva ao paraíso, a porta larga nos leva à condenação eterna. E eu quero fazer uma pergunta muito particular para você. Você já parou para se perguntar para onde ou aonde você vai viver eternamente? Aonde você vai viver eternamente? Todo mundo já se perguntou para onde nós iremos depois da morte. Essa questão é uma das questões mais importantes na vida do homem. Aqui nós vivemos apenas alguns anos, mas a eternidade é verdadeiramente onde nós vamos usufruir de tudo o que é bom. A eternidade é nosso destino. A eternidade é onde nós realmente queremos e iremos passar a nossa vida. Olha só, né? Quando alguma pessoa morre, a gente fala, né? Nós vamos nos encontrar lá no céu. Quem já ouviu alguém dizer isso, sim ou não? Né? Lá no céu nós vamos nos ver. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa frase ela é muito bonitinha. Ela é uma meia verdade. Imagina só. Imagina você sendo salvo e chega lá no céu, você encontra todo mundo que aqui na terra você conheceu. Que glória, maravilha. Maravilha? Quando você subir, imagine o cara que casou 2, 3, o cara não, né? A pessoa que casou 2, 3, 4 vezes. Essa geração que vive que nem cachorro no cio, perdão. Chega nos céus e como que vai tratar daquilo lá? A gente vive como se casamento não fosse valioso. A gente vive como se as coisas não tivessem importância. Deus é amor, então eu faço tudo que aquilo que é amor, então Deus aceita. Não, não aceita. A eternidade não aceita qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Meu irmão, eu acredito. A Bíblia diz que nós receberemos um corpo incorruptível. E todas as lembranças dessa vida vai ser apagada. Nós não teremos memória disso. Porque se nós tivermos memória das coisas que aqui ficam, nós continuaremos sempre perturbados, e na eternidade não vai haver perturbação, na eternidade não vai haver dor, na eternidade não vai haver tristeza, na eternidade não vai haver lágrimas, na eternidade não vai haver questões que nós estamos presos hoje. Coloca para mim, fazendo um favor, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. A palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, algo muito importante que Deus ele fala aqui na sua palavra. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou ler mais uma vez. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É tão interessante isso. O homem, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai tendo as suas conquistas. Só que muitos chegam à maturidade de entender, depois de uma conquista, que elas não são o ápice da vida daquela pessoa, que aquilo não é suficiente para te fazer viver feliz por toda uma vida. Existem 2 homens, Nicodemos e o jovem rico, que chegam diante de Jesus e fazem a mesma pergunta: o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? O jovem era rico, ele tinha tudo. Nicodemos, um sacerdote ali, um religioso, alguém que estava envolvido,
alguém que conhecia a lei, mestre da lei, próspero. Mas esses dois homens em alta posição, eles fazem uma pergunta chave: o que eu preciso fazer para herdar a eternidade? Homens que eram cheios das coisas, mas vazio daquilo que é eterno. E nós precisamos entender que essa pergunta, o que eu preciso fazer para herdar a eternidade, é uma pergunta crucial na vida do homem e da mulher de Deus. Todas as coisas que são temporais caminham para o seu fim. Igreja, presta atenção nisso. Nós celebramos o nascimento de uma criança, sim ou não? Sim ou não? Mas a cada novo dia que ela vive, ela se aproxima da morte, sim ou não? Tudo que é temporal, tudo que é material, está caminhando para o seu fim. Presta atenção nisso. Tudo que é temporal está caminhando para o seu fim. O próprio oxigênio que nos dá vida, é exatamente ele que nos faz envelhecer, sabia disso? Sabia disso, sim ou não, igreja? Nós precisamos entender que tudo que é temporal tem o seu fim. E nós não gostamos de lidar com o fim das coisas. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Tudo que é desgraçado, perdão a palavra, mas é essa, sem a graça, sem a beleza, sem a bênção de Deus, quando aquilo chega ao fim na sua vida, você fala graças a Deus, porque chegou ao fim de um ciclo ruim que você está vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: e quando chega ao fim coisas que você ama? E quando chega ao fim algo que você tinha apreço? Uma das maiores insensibilidades humanas é você entender que tudo é para a vida toda. Tudo em algum momento vai chegar ao seu fim. A morte de quem nós amamos, nós não sabemos lidar, porque nós amamos. Amém ou não amém, igreja? É ou não é verdade isso? Mas tudo vai ter seu fim. Se tudo vai ter o seu fim, meu irmão, nós precisamos começar a mudar a nossa maneira. A matéria não é eterna, ela é temporal. A única coisa que não envelhece é a nossa alma. Estamos no processo da eternidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala: você está no processo da eternidade. Por que está no processo da eternidade? Deixa eu fazer uma pergunta para você: já parou para se dar conta que tudo que você faz hoje tem peso na sua eternidade? Você já parou para pensar que como você está vivendo, você está determinando aonde você vai passar a eternidade? Se é na porta larga, no ranger de dente e dor perpétua, ou no paraíso? Ah, pastor, essa história de inferno e céu não dá mais. A igreja moderna, ela não aceita mais isso. Você quer... Deixa eu falar um negócio para você. Se você quer uma igreja moderna, você vai se ausentar de um Deus que é eterno e não moderno. O teu Deus, ele continua sendo eterno. O teu Deus, ele não é um Deus moderno. Ele é um Deus de princípio, ele é um Deus de aliança, ele é um Deus que não muda. Ah, mas o céu e o inferno não é falado mais dentro da igreja. É por isso que muitas vezes a gente vê muita coisa acontecendo. Porque nós queremos, não, o Senhor ele aceita. Tomar ali uma cerveja não tem nada a ver. Fumar não tem nada a ver. Viver da maneira que não tem nada a ver. O corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Você faz, mas só você não vai conseguir entrar na porta estreita. A porta estreita não entra da maneira que você quer. A porta estreita entra como nós verdadeiramente respondemos o que a palavra de Deus tem para nós. Você vai me perdoar, mas nós precisamos entender que nós somos como uma flor que murcha.
Hoje nós somos belos e vigorosos, o dia de amanhã nós não sabemos. E o que poderá fazer o homem para acrescentar um dia, um segundo a mais de vida? O que nós podemos fazer? A beleza é temporária, ela vai embora. A força, ela é temporária, ela também vai embora. A sabedoria humana, ela é temporária, também se esvai. Considere tudo o que você está fazendo e praticando, vivendo à luz da eternidade. Preste atenção no que eu estou dizendo para você, igreja. Tem um monte de gente aí, estamos vendo uma calamidade acontecer lá agora, a Rússia e a Ucrânia. Mas eu quero que você entenda algo que Jesus falou em Mateus capítulo 24. Não tema, quando ouvires guerras e rumores de guerra. O dia do Senhor vai ser muito maior do que você está vendo hoje. Só que nós somos tão vaidosos, que o importante é nós vivemos a nossa vida como se não existisse o amanhã. Tem uma frase que eu sempre gosto de ressaltar. Uma frase fala assim: se te faz feliz, faça. Quem já ouviu isso? Lá embaixo tem a assinatura. Sabe quem que escreveu essa frase? Satanás. Se você viver por aquilo que lhe faz feliz, uma hora você vai ser domado por aquilo. Você não é domado, você não pode viver uma vida debaixo dos seus desejos. Você não pode viver uma vida debaixo das suas concupiscências. Sua verdadeira alegria não será aqui, meu irmão. A sua verdadeira alegria será na eternidade. Salmos capítulo 16, verso 11, coloca para nós, diz assim: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A verdadeira alegria não estará nessa vida, a verdadeira alegria estará na eternidade. A plenitude da alegria estará na eternidade, e não nesse momento. Não estou dizendo que você tem que viver uma vida desgraçada, porque não é isso. Deus tem uma vida próspera para você aqui, mas você não pode se perder no quadro que a sua vida se encontra hoje. Você já viu alguém quebrando aliança com Deus? Presta atenção no que eu vou dizer. Você já viu alguém quebrando aliança com Deus por estar passando um momento difícil? Você já viu isso acontecer? A sua vida não é determinada pelo momento que você está vivendo. O teu Deus não se prende a um momento de 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida. Eu diria que esse momento é muito mais um momento de provação, de dependência e de confiança em Deus, do que momento de você quebrar sua aliança com Deus e viver de qualquer maneira. Na eternidade nós seremos verdadeiramente felizes. Lá nós não seremos expulsos. Então, lá nós receberemos a coroa da vitória. Lá, nossa luta terá chegado ao fim. A dor não terá vez ali. O luto não fará parte. As lágrimas já não mais existirão. Na eternidade não haverá nada disso. Jamais sentiremos fome ou sede. Jamais teremos cansaço ou seremos assolados pela doença. Na eternidade nós não teremos nada disso, igreja. Não haverá mais despedida, nem relacionamento quebrado. Essa confusão de relacionamento, né? Essa quebra. Esses dias eu trabalho ao lado da morada,
E tem um cliente meu, não vou falar o nome dele, mas é muito envolvido. Ele estava fazendo um exame numa criança, acabou de nascer, mãe viciada. A criança foi tomada, estava indo dia sim, dia não, para Bauru, pagando consulta do seu bolso, por causa de relacionamentos todos deturpados, tudo destruído, que não são verídicos, que não têm base na palavra de Deus. E nós temos visto a destruição do lar, da família, do homem, da mulher. É muito bom, eu sempre digo para vocês, mulheres, é muito bom, você quer trabalhar, trabalhe, faça, porque vocês querem, mas não isente o seu marido de ser o provedor da casa. Você é a Mulher Maravilha, você faz de tudo, uma hora a sua vida vai embora. Seja a mulher que Deus fez você para ser. Nós temos trocado as prioridades, e a eternidade tem ficado cada vez mais distante. Faremos parte da gloriosa família, onde jamais haverá contenda. Na sua família de vez em quando tem umas brigas, sim ou não? Quem tem família grande aí, levanta a mão, né? Quem tem família grande sabe, meu irmão, não é fácil, família é família, né? Essa semana, contando só coisas minhas, olha só, essa semana a gente estava anunciando um veículo lá que está sendo vendido de um cliente, uma prima minha, vende na promissória para mim, não tenho como, não é meu o carro. Mas quando minha mãe era viva, minha mãe te ajudou, minha tia morreu já faz mais de 15 anos, né? E aí ela falou para mim, que belo pastor você é, só porque eu não queria emprestar R$45.900 para ela, só por isso. Olha só para você ver, família, contenda, mas no céu não vai ter isso, graças a Deus, amém? Seu marido, a sua esposa no céu, foi-se, no céu é você e Deus, a cruz é aqui, amém? Brincando, mas é aqui que você tem que vencer no casamento, é aqui que você tem que ser feliz no seu casamento, é aqui que você tem que honrar sua esposa no casamento, é aqui que você tem que honrar seu marido no casamento, é aqui você, filho, que tem que olhar para o seu pai e honrar seu pai. Lá não haverá noite, lá nós conheceremos como nós somos conhecidos, lá estaremos para sempre com nosso Senhor Jesus. Mas agora entra, essa é a parte maravilhosa, mas a parte triste, e que pelo politicamente correto a gente não fala. Haverá condenação para aqueles que não creem na palavra de Deus. E é aí que nós não queremos ferir, é aí que nós não queremos magoar. Mas se você for ler a Bíblia, no Velho Testamento, Jesus fala muito mais do inferno do que do céu. Presta atenção no que eu estou dizendo para você, igreja. Ele fala muito mais do inferno do que fala dos céus. Ninguém mais fala nessa condenação para os que tais assim vivem. Haverá eternidade de lamento e de dor. O diabo, ele continua usando velhas armas, tentando iludir o homem, dizendo que eles não vão morrer, que eles não terão que enfrentar o juízo de Deus, que depois da morte eles serão aniquilados, que poderão sair do suposto purgatório para o céu, ou que vão se reencarnar. Mas a Bíblia diz, abre para mim fazendo um favor, Hebreus capítulo 9, verso 27. A Bíblia diz que ao homem, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso ele enfrentará o que, igreja? Ele enfrentará o que, igreja?
Não sou eu, é a Bíblia. Ah, mas todo mundo vai ser salvo, meu irmão. Não há possibilidade nenhuma de você ter sido um Satanás na terra e acordar na eternidade como um santo. Não há possibilidade, sabe por quê? Porque você violaria o caráter de Deus, a moralidade de Deus. Você precisa entender que você morre uma vez só, não existe reencarnação. Ah, eu fui a princesa Isabel no passado, olha cada história. Agora eu vim num corpo de homem, eu nasci num corpo de mulher. Meu irmão, para com essas coisas. E nós começamos a entender coisas que não são bíblicas, que não são de Deus. Por que nós muitas vezes temos que falar isso? Eu prefiro que você ouça isso, do que você morra enganado. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei como você tem se relacionado com Deus. Mas o diabo, ele continua enganando. O diabo ainda diz na boca dos liberais que ao fim todos os homens serão salvos. Impossível. Sejam firmes nas verdades reveladas pelo cristianismo. Permaneçam nelas. Ande corretamente diante da palavra de Deus. Sejam firmes por razão da santidade e da moralidade de Deus. Eu digo muitos aos jovens, ontem nós estávamos aqui com a casa cheia de jovens, né? Jovem demora um tempinho para engrenar no culto de domingo, né? Mas eu desejo ver você crescer, jovem, e você casar no altar de Deus. Há um desespero no coração da gente quando a gente vê um jovem de 14, 15 anos chega, pastor, ora pelo meu namoro. Eu vou orar o que, Jesus? Dá uma chupeta para ele, uma mamadeira para o outro, o que eu vou orar? Como que eu vou orar? Não trabalha, não faz nada, como que eu vou orar? Como que não vai entrar num ambiente da fornicação, do desejo? Quem já namora, meu irmão, só pede graça, agora já foi. Né? Eu estou sendo verdadeiro com vocês. Mas na hora que você namorar com 18 anos, trabalhando, tem uma família, você vai casar em nome de Jesus. Essa história de namorar 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, porque eu tenho que conquistar, é quem está querendo enrolar. Para casar você precisa ter fé, para casar você precisa ser homem de Deus. Quantos aqui casaram com a condição perfeita? Levanta suas mãos. Quem casou e tinha tudo perfeito ao seu favor, levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Ninguém. Agora levanta suas mãos quem casou e não tinha nada perfeito, estava tudo virado, só tinha fé e mais nada, e o amor pela pessoa que está ao seu lado. Levanta suas mãos. Está vendo só? A gente não casa porque está tudo perfeito. A gente casa porque a gente é homem de Deus, mulher de Deus. E o que faz o relacionamento permanecer firme é a aliança que a gente tem com Deus. Amém ou não amém, igreja? Tira Deus de um casamento, eu quero ver se ele fica de pé. Tira Deus de um casamento, os princípios de Deus, os princípios da palavra, que é respeito, honrar. Tira todos os princípios que é bíblico de dentro de um casamento. Ah, mas aquele casal não é cristão, mas os princípios são. Os princípios são. Ele só não é crente, só não é cristão, só não se declarou, mas os princípios são. Tira o respeito, tira a honra, e coloca tudo aquilo que não é de Deus dentro do casamento. Vê se esse casamento permanece. Esse dia chegou um rapaz lá no meu trabalho e falou, pastor, é pecado casar com duas? Eu falei, meu irmão, eu não estou dando conta de uma, da minha. Você quer casar com duas, você quer dois problemas, não é dois problemas. Ah, mas no Velho Testamento não casava com várias mulheres. Falei, meu irmão, Novo Testamento, aliança, a graça, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como? Como que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Se você precisar morrer pela sua esposa, meu irmão, você vai fazer isso.
Tem alguns princípios que a gente pode não assumir, mas são bíblicos. A sua vida na eternidade depende daquilo que você está fazendo agora. Não há engano mais fatal do que pensar que só pode viver aqui como um ímpio e acordar na ressurreição como um santo. Não há arrependimento na sepultura. Isso aqui é fato, meu irmão. Eu já fui fazer alguns velórios. Não existe lugar melhor do que pregar num velório. Meu irmão, eu vou falar para você. Quando você começar a pregar, que Deus faça você pregar muito em velório. É o melhor lugar, todo mundo, o coração está abertinho. Aí todo mundo pede perdão, é aquela coisa maravilhosa. Irmão, e aí a gente fala, né, alguém que morreu num erro, num engano. Não, mas a gente vai orar e ele vai estar num bom lugar. Bom fosse. Se não houve arrependimento antes da sepultura, meu irmão, pode fazer a missa de 7, de 30, de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, a missa que quiser. Você pode reunir sua cela inteira e falar, vamos orar pela vida do pastor tal que morreu no pecado. Ele está lascado. Você entende? Não existe de forma alguma arrependimento na sepultura. Depois que se finda, está findado, está acabado. Não há conversão depois da morte. Agora é o tempo de você voltar para Deus. Agora é o tempo de você reconciliar com Deus. Agora é o tempo de você sair do império das trevas, do engano, ideologia, sofismas, e vir para o império, para o reino do Filho da luz. A noite é breve e virá, quando não se pode mais trabalhar. Esse é o momento de você reconciliar-se com Deus. Esse é o momento de você voltar para os braços dEle. Deixa eu dizer uma coisa muito particular para você. Eu sei que todos estão me ouvindo aqui, e na sua casa você também está me ouvindo. Se você está ouvindo essa mensagem, e a maneira como você está vivendo hoje, você sabe, olha, preste atenção no que eu vou dizer para você, preste atenção aqui, você sabe, a Bíblia diz que a partir do momento que nós temos conhecimento de alguma coisa, nós nos tornamos responsáveis por aquilo. Se você cair num erro, e você não sabia que aquilo era um erro, a Bíblia não lhe imputa o pecado daquele erro. Você entende o que eu estou dizendo para você? Você entende o que eu estou dizendo para você? Mas se você sabe, preste atenção, que a maneira como você está vivendo hoje é contrária à palavra de Deus, você já é responsável pela atitude que você está fazendo. É como se você estivesse desafiando Deus. Você entende o que eu estou dizendo para você, sim ou não, igreja? Diferente do que muitos pensam, Deus não está aqui para nos agradar. Deus está aqui para nos salvar. Deus, Ele fez tudo o que Ele fez por amor. Ele nos ama incondicionalmente, mas Ele nunca aceitou o pecado. Se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Se você hoje está ouvindo a voz de Deus, não endureça seu coração. Não adie mais a sua entrega de vida ao Senhor. Há um abismo e há um paraíso. A maneira como você vive define para onde você vai. Preste atenção aqui e eu fecho com isso. Lembre-se, quando você for tentado a praticar o mal, e a sua mente for seduzida, isso não tem nada a ver. Todo mundo faz. Olhe para além daquilo, olhe para a eternidade.
Quando o bispo reformado, Romper, estava sendo martirizado na Inglaterra, estava ali sendo espancado, ia ser violentado e morto, e o seu algoz tentou provocá-lo, confrontá-lo, disse o seguinte: abandone a sua fé, preserve a sua vida, a vida ela é tão bela, a vida ela é tão agradável, mas a morte que você vai sofrer é amarga. O reformado, ele diz: é verdade o que você está dizendo, mas a morte eterna, ela é muito mais dolorosa do que a morte aqui. Eu fecho dessa maneira com você, igreja. É tão interessante. Existem ministérios, sacerdócio, profetas e reis. Amém ou não amém, igreja? Fala comigo: sacerdote, profeta, reis. Quando o homem ele orou para que Israel tivesse um rei, o Senhor falou: não é o meu desejo, o povo vai sofrer por causa do rei. E você vê que o rei, ele vivia para ele, mas o povo queria um rei. Mas qual que era a missão do sacerdote? A missão do sacerdote era pegar o pecado do povo. Ó, Rafael, você pecou, traz aqui um cabrito, traz aqui um animal, vou sacrificar, e eu vou diante de Deus, eu vou pedir perdão pelo seu pecado. Mas o papel do profeta era pegar a mensagem que estava no trono e liberar para todo o povo. Se você for estudar, quantos profetas foram desejados e amados? Quantos profetas foram desejados e amados? Jesus foi o maior profeta. Como que ele morreu? Isaías, Jeremias, todos os profetas que anunciavam o que Deus estava querendo dizer, eles não eram muito bem aceitos, porque Deus mandava mensagem: vai morrer se não abandonar o pecado. Deus está falando, olha, e duvidavam. Vinha morte, vinha lepra, vinha maldade, vinha destruição, vinha cativeiro. Deixa eu dizer para você, nessa noite eu sou profeta para você, e a mensagem de Deus é: volte o seu coração para as coisas que são eternas, e comece a viver uma vida pensando na sua eternidade. Essa é a mensagem que eu tenho para você nessa noite. Aí você fala: mas pastor, eu não consigo. Me procura, eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Nós vamos juntos subir para os céus. Provavelmente lá nós não vamos nos conhecer. Graças a Deus por isso. Chega, já foi aqui já, não é? Mas a gente vai subir para o céu. Eu só quero que você entenda isso nessa noite. Não viva a sua vida como se não existisse a eternidade. O que o mundo fala: não viva, né? Viva como se não houvesse o amanhã. Eu falo para você: viva como se houvesse a eternidade. Tudo que você for fazer, pense na sua eternidade. Agora nós vamos fazer o nosso dízimo e a nossa oferta. E eu quero fazer uma pergunta para você muito simples. O seu dízimo, a sua oferta, ela é eterna ou ela é temporal?